Saudações plantonista, muito boa tarde para você. Está no ar essa edição especial do Plantão da Tarde aqui pela tela da TV Plan. Hoje, quarta-feira, dia 2 de novembro, feriado, de Dia dos Finados aqui no Brasil. Essa data tão especial já, tão tradicional no calendário brasileiro. E hoje no Plantão da Tarde, então, temos essa edição especial para você nesse feriado. Desde já, muito obrigado pela sua audiência no horário do almoço, por abrir as portas da sua casa ou até mesmo para você que está trabalhando nesse feriado. Muito obrigado também pelo espaço no seu estabelecimento. Estamos com o nosso programa também pelas nossas redes sociais, no Facebook e também no YouTube da TV Plan, além, é claro, também do nosso canal 47 pelo sinal UHF e também no 51.1 pela frequência em HD. Hoje aqui no Plantão vamos falar a respeito de um assunto que tem uma importância sem dúvida nenhuma durante todo o ano, que é a questão da fome no nosso país. Números mostram que hoje no Brasil mais de 33 milhões de pessoas passam fome aqui em pleno 2022 no nosso país. E agora na reta final do ano, sempre existem as campanhas solidárias, principalmente visando aí o Natal. E para falar hoje a respeito da campanha Natal Sem Fome, que já começou no último dia 29 aqui na cidade, com várias instituições que estão coordenando a campanha aqui em Poços neste ano. Aqui eu tenho o prazer de receber a Marina Muniz Toledo, ela que é coordenadora do Comitê Ação da Cidadania, e também o Aldrey Santos, ele que é vice-coordenador também da entidade e também presidente da Agape 365. Marina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem divulgando a nossa campanha. Então a gente fica bastante agradecido mesmo. A gente que agradece. Aldrey também, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Diego. A gente que agradece por estar dando essa oportunidade de estar divulgando essa campanha, porque realmente é importante essa divulgação, porque às vezes muitas pessoas querem doar, mas não sabem aonde doar. Então essa divulgação para a gente é muito importante. Natal Sem Fome, Aldrey, começo inclusive com você. De que modo essa campanha está funcionando aqui na cidade? É uma campanha que existe desde 1994 no nosso país, exatamente com esse viés de combater a fome no Brasil. Aqui em Poços, como é que vocês estão trabalhando a respeito disso? Sim, então, uma ação da cidadania, ela foi fundada em 1994 pelo Betinho, Então ela é uma ONG nacional e no Brasil inteiro tem os seus comitês, E aqui em Poços a gente está coordenando esse comitê do Ação da Cidadania, E aí tem essa campanha que é do Natal Sem Fome, que a gente já fez em 2020, que são cestas básicas que vieram já direto da Nacional para distribuir para as entidades aqui de Poços. Aí no último ano, em 2021, nós já fizemos esse comitê aqui em Poços, onde a Edna era coordenadora, E a gente conseguiu arrecadar bastante alimentos, conseguimos atender bastante famílias. E aí esse ano, a Marina está como a coordenadora do comitê, eu estou como vice-coordenador, onde a gente também já conseguiu juntar aí 12 instituições, para estar fazendo parte dessa campanha, onde a gente tem vários pontos de coletas na cidade, comércios, empresas, escolas que vão estar arrecadando esses alimentos, para que a gente possa estar montando essas cestas básicas para no final do ano, ali mais próximo do Natal, tá distribuindo essas cestas básicas para as famílias. Por isso a campanha Natal Sem Fome. Marina, essa organização do comitê realmente facilita exatamente para que ações mais eficazes sejam feitas aqui em Poços de Caldas, essa comunicação entre as instituições da cidade? Isso. A ideia é essa, as instituições se comunicarem entre si, fazerem essa troca e juntas, a gente trabalhar para organizar, essa arrecadação de bastante alimento, para a gente distribuir, como o Aldrey disse, para a gente distribuir entre as famílias cadastradas em cada uma dessas entidades, sabe? Com certeza. E aí vão existir pontos de coletas, Marina, é exatamente isso que vai acontecer? Sim. A gente já inicia a colocação de caixas vermelhas, elas estão padrão no Brasil inteiro, elas são padronizadas, são caixas vermelhas com a logo do Ação da Cidadania e do Natal Sem Fome, que são colocadas principalmente em supermercados, escolas, faculdades, igrejas e pontos estratégicos para as pessoas irem colocando alimentos não perecíveis,
E Marina, o foco são somente alimentos ou as pessoas podem doar algum outro tipo de objeto realmente para essa campanha? Como é que é? Nessa campanha especificamente, a gente está arrecadando só alimentos. Para montar cestas básicas, que o intuito é o Natal sem fome. Sim. Algumas famílias a gente sabe que passam o Natal sem ter o que comer, né, na mesa. Sem dúvida. Então, é alimentos mesmo. Esse problema da fome, inclusive, né, Audrey? Existem números que comprovam que em 2020 esse número de pessoas que passavam fome no Brasil era de 20 milhões e agora, em 2022, esse número já salta para 33 milhões. Aqui em Poços, qual que é o cenário que vocês encontram, principalmente vocês que estão à frente dessas pautas, no que diz respeito realmente ao combate à fome aqui na cidade? Sim, eu acredito, Diego. Assim, eu não tenho um número certo, né, de quantas famílias aqui em Poços passam por dificuldade, mas eu acredito que seja um número muito, muito alto de famílias que passam, porque tem aquelas famílias que já são cadastradas no CRAS, né, que é importante, a gente até deixa aqui, né, o nosso... porque as famílias possam se cadastrar no CRAS, que isso é importante, Sim. Mas a gente sabe que tem outras famílias que não se cadastram. E se for fazer um levantamento, eu acredito que tem aí em torno de 15 a 20 mil famílias em Poços que passam fome, sabe? Então, assim, que passam por situações realmente de vulnerabilidades. Então, eu acredito que é importante essa união das instituições, como a gente está fazendo agora, porque cada um, às vezes, trabalha num certo bairro ou numa certa região, e aí a gente consegue filtrar melhor, né, todas essas famílias que estão passando fome, né? E também, até é importante também, a gente ter esse cadastro das famílias, porque a gente sabe que tem famílias que, às vezes, acabam pegando cesta básica de uma instituição aqui, de outra instituição ali, e isso acaba deixando outras pessoas em falta. Então, o que a gente quer tentar é fazer esse equilíbrio, né? Juntar todas as instituições, elas que possam ser cadastradas, as famílias, e a gente fazer essa distribuição de cesta básica de uma maneira mais justa. Realmente, nessa questão que o Audrey levantou das pessoas tentarem, muitas vezes até mesmo ludibriar alguma questão, uma pauta tão importante como é a fome, né, no país. Com relação também aos tipos de doação, as pessoas podem fazer PIX, podem fazer algum tipo de depósito também que possam auxiliar também nessa campanha? Pode sim, até nas nossas campanhas, né, que a gente vai estar anunciando, divulgando, vai ter o PIX, né, também, né, de forma bem transparente, onde a gente possa depois estar divulgando, né, todo o valor que a gente arrecadou. Ou também, né, essa maneira de ligar para a gente vai estar deixando nosso telefone de contato, né, a gente vai até as casas buscar os alimentos se precisar também, a gente vai estar fazendo um arrastão, né, porque essa campanha a gente está iniciando agora, né, nesse último sábado, dia 29, mas a gente vai estar, assim, além de ter os pontos de coletas, a gente vai estar organizando outras ações, que vai ter o arrastão nos bairros, né? Tem essa questão também de estar fazendo por PIX, então, sim, vai ter várias estratégias para poder arrecadar alimentos. Um arrastão do bem, né, Audrey, digamos, né? Sem dúvida. Agora, Marina, com relação às especificidades aqui de Poços, a gente sabe, é uma cidade bastante grande, tem várias questões socioeconômicas realmente. A pandemia realmente foi um agravante no que diz respeito à fome, não somente em Poços, mas no país, na sua opinião, de fato? Sem dúvida, né? Ela impactou bastante, aumentou o desemprego, né? E as pessoas, né? Os chefes de família, às vezes, morrendo, as mães. Porque a maioria, interessante não, isso não é bom, mas a maioria das famílias que a gente atende tem um perfil de ser mulheres e filhos, uma grande maioria, né? Então, as crianças ficaram sem condições de ir para a escola, as mães tiveram que sair dos empregos para ficar em casa com os filhos, quando não foi a própria mãe que perdeu o emprego, né, que perderam muito também. Então, teve muito impacto, a pandemia teve, sim, né, da própria doença e do emprego, né. Da questão social e econômica também, né. Em cima da questão social e econômica, sem dúvida. Isso que você disse, inclusive, Marina, bastante interessante, dessas mães mulheres que são donas dos lares, né. Sim. Então, realmente, é uma questão bastante presente aqui em Poços de Caldas, de fato? Bastante, bastante. E outra coisa que aconteceu com relação a isso também, que a gente observou aqui em Poços também, né, Audrey, foi o aumento da violência doméstica mesmo, infelizmente. Né? Então, nesse quadro de violência doméstica, as mães tiveram que também separar dos maridos, né, e formar uma nova casa, né, um novo lar, e saíam sem nada normalmente, né? E aí a gente tinha também que amparar nesse sentido, né? Sim. Então, formou mais lares ainda só de mães e filhos, né? Sim. Infelizmente, né, pessoal, muitas vezes a gente imagina que esse cenário muitas vezes está longe, está distante aqui de Poços de Caldas, que acontece somente em grandes centros. A pandemia realmente ficou esse balanço, né, entre saúde e economia, muitas vidas, infelizmente, foram perdidas.
no meio desse caminho, mas também a fome foi uma questão que se agravou de fato. Audrey, existe alguma expectativa de arrecadação, alguma quantidade específica, ou isso vai depender realmente de cada especificidade das instituições, da própria vontade realmente das pessoas em colaborar? Como é que vai funcionar? Com certeza, as expectativas são boas, né? Igual você disse, esse agravante da pandemia, o que a gente vê, as dificuldades, é que assim, muitas pessoas que doavam, que gostavam de doar, que doavam cestas básicas, doavam alimentos, doavam em forma de dinheiro, essas pessoas também agora estão passando dificuldade. Ficaram sem condições. Né? Ou então até tem condições, mas ainda está segurando um pouquinho, porque né, não sabe como que vai ser a economia daqui 1, 2 meses, daqui 1 ano. Então, assim, as doações, elas diminuíram muito, né? Então, assim, as expectativas são boas, mas o momento que a gente está vivendo, assim, é um momento, assim, realmente que a gente entende que precisa das pessoas realmente se unir. Sim. A gente vai ter que se unir, a gente vai ter que divulgar bastante, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil arrecadar muitos alimentos. A gente espera que arrecade, mas a gente sabe e a gente entende a dificuldade das pessoas também. Mas a gente acredita que, assim, um pouquinho que você doar, né? Se você for no supermercado, se você comprar, né, vai comprar um pacote de arroz para você, né? Compra 1 litro de óleo para uma pessoa que está precisando, para uma família que está precisando. Pode ter certeza que isso vai fazer muita diferença na vida dessa família. Com certeza. Esse ponto, inclusive, Audrey, que você tocou, da união, né? A pandemia, eu acho que ela mostrou um pouquinho o quanto que as pessoas também são egoístas, né? Em muitos pontos. Quando a crise começou lá atrás, muitas pessoas indo correndo para o supermercado, pegando vários produtos em falta de estoque, inclusive, né? Sem pensar realmente no próximo. Agora, Marina, uma questão interessante, a gente falou um pouquinho a respeito da fome aqui em Poços de Caldas. Existem essas várias instituições ligadas, engajadas realmente no combate à fome. E muitas vezes as pessoas costumam dizer, são ONGs aí que não tem um papel tão importante porque não existe esse problema aqui na cidade. Pergunta que eu te faço, até que ponto realmente essas entidades que diz respeito, né, ao combate à fome aqui no município, de fato colaboram para o dia a dia de pessoas? São inúmeras aqui no município. Sim, são inúmeras e realmente é um papel muito importante, né? Sim. A gente deveria ir conta muito com o poder público, né? Como o Audrey mesmo colocou, o CRAS e tudo, né? Mas se não houver o poder público, né, municipal. Sim, sim. Mas se não houver a ajuda da pessoa, dessas ONGs, dessas entidades sociais, não dá conta mesmo, né? Tem que ter um suporte e o resultado acaba sendo de uma ajuda maior, né, para todo mundo. Um outro aporte importante também, Marina, seria a própria iniciativa privada também, em patrocinar projetos, em patrocinar campanhas como essa, seria também uma boa saída, um bom aporte? Sim. Sem esse suporte, né, desse patrocínio de iniciativas privadas, fica difícil a gente trabalhar também, né? E a gente conta com isso. Inclusive, você colocando isso daí, a gente lembrando que o Ação da Cidadania, como é uma ONG que existe no Brasil inteiro há 30 anos, há quase 30 anos, ele é muito conhecido, é muito forte. Então, dentro do Comitê Nacional, da Coordenação Nacional, existe um apoio muito grande de empresas grandes mesmo, sabe? Como Santander, Lojas Americanas, iFood, que patrocinam também, sabe? Essas entregas de cestas básicas. Várias empresas importantes, assim, fortes. Sim, essa questão, inclusive, né, da iniciativa privada, muitas empresas têm utilizado isso, inclusive, como pautas para posicionamento de marcas, né, essa preocupação social com relação, principalmente com a pandemia, né, muitas empresas começaram a se posicionar dessa forma. Aqui em Poços, Audrey, essa questão ainda engatinha aqui no município, a iniciativa privada deveria até mesmo olhar um pouquinho mais com atenção, com ONGs, com entidades beneficentes no município? Olha, Diego, assim, existem várias empresas aqui em Poços que são bem solidárias, sabe? Que realmente se preocupam com essa responsabilidade social. Mas eu acredito que, igual você falou, é muito pouco. Né? Pelo tanto de empresas que nós temos em Poços, eu acredito que seja muito pouco engajamento. Não só das empresas, como também das ONGs. Né? Até frisando que vocês comentaram agora, tanto as empresas como as ONGs, eu acho que não deveria, nessa questão social, não deveria existir competição. Né? Eu acho que a gente tem que se unir e, assim, não é assim, mas a minha ONG doa mais cesta básica do que a outra, a minha doa mais, a minha empresa ajuda mais, não. Eu falo assim, um pouquinho que cada ONG conseguir ajudar, um pouquinho que cada empresa conseguir doar, né, isso vai fazer a diferença para as famílias. Então eu acredito que nesse lado social a gente não pode ter competição, a gente tem que se unir.
né? E eu acho que é isso que vem trazer a Ação da Cidadania, porque ela é uma ONG nacional. Sim. Mas ela é uma ONG nacional, mas ela abraça todas as outras ONGs que estão, né, aqui na cidade. São 12 instituições que também vão se beneficiar, né, porque o que a gente vai arrecadar aqui vai ficar aqui para as famílias de Poços, mas pode ser, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, com que a Nacional também mande mais cestas básicas para a gente, né, Marina? A gente torce para isso. Então, assim, aí você vê essa união. Então, que as empresas também possam se unir, possam se engajar mais nessa cultura de doação, né? Acho que já foi, assim, um momento de pandemia, acho que, graças a Deus, já passou, sim, né? Sim. Então, assim, agora a economia vai começar a crescer novamente, mas que as pessoas, igual você disse, que não sejam egoístas, né? Que comecem a pensar nisso, né? Assim, olha, melhorei a minha economia, né? Estou ganhando mais, mas eu não posso esquecer daquelas pessoas que estão ali ainda, que talvez não conseguiram ter a mesma oportunidade que eu estou tendo. Então, é começar a ajudar realmente, né? Não só com alimentos, né? Eu acredito que, assim, eu não sou muito a favor de a gente ficar dando cesta básica também direto, porque isso não resolve, isso é só uma parte, né, assim... É paliativo, é só um momento. Então, assim, eu acredito que realmente a gente tem que começar a ter políticas públicas diferentes, começar a trabalhar com essas famílias que sofrem violência doméstica. Então, não é só a cesta básica, né? Tem algo que é muito mais além disso. Então, é isso que as empresas precisam apoiar as ONGs também. Apoiar outros projetos que possam fazer com que essas famílias elas possam começar a ter uma esperança de vida. Sim. E não ficar só recebendo cesta básica, né? Ter um curso profissionalizante, ter um psicólogo ali para tratar uma depressão dentro da família, uma violência doméstica, né? Casos de drogas. Então, assim, a gente precisa se unir, empresas privadas, poder público, ONGs, né? Como a gente fala, primeiro, segundo e terceiro setor. A gente precisa estar unidos para começar a atender as famílias de uma maneira mais digna. Sem dúvida, essa questão da pandemia, voltando ainda a respeito disso, às vezes, pessoal, uma coisinha que parece muito simples para você, 1 litro de óleo, 1 quilo de farinha de trigo, é o suficiente para fechar uma cesta básica, para fechar ali, né, Marina? Uma necessidade realmente que uma família está passando naquele momento, né? É importante demais 1 quilo de arroz, de feijão, o sal, qualquer coisa, né? E o importante é que a gente está colocando, inclusive, essas caixas nos supermercados para facilitar justamente isso, as pessoas buscarem ver. Você vai ter aquela caixa lá do Natal Sem Fome. Sim. E já deixar 1 quilinho, 1 litrinho, né, de alguma coisa lá dentro, né? Muitas vezes você Porque realmente é muito rico, né? Pra gente é muito importante. Sem dúvida, a pessoa já vai ali no supermercado, fez a compra do mês ali, né? O que custa, né, pessoal? Deixar ali 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, já está ali mesmo, né? Aproveita para poder ajudar o próximo. Agora, Audrey, a fome, a gente foca nessa questão no final do ano, especificamente essas ações solidárias. Natal, Ano Novo, algumas instituições também, né, algumas articulações nesse sentido acontecem, mas a fome é um problema que atinge as pessoas durante o ano todo, né? Como é que vocês veem realmente esse combate à fome aqui em Poços durante todo o ano? Existe uma atenção especial realmente no final? É durante todo o ano? Como é que você avalia? Sim, a fome dói, né? E é igual você disse, não é somente no final do ano que as pessoas passam fome, elas passam fome diariamente. E eu acredito que, assim, as pessoas, ela têm esse espírito natalino, né? De no final do ano serem mais solidários. Então, assim, campanhas de final de ano realmente são mais fáceis, né? Da gente conseguir alimentos, de estar atendendo as famílias. Mas é o que você falou, é preciso, né, que as pessoas tenham consciência que a fome é diária e que não é só no final do ano. Então, assim, que a gente possa ter essa empatia pelas famílias durante o ano inteiro, né? Não somente no final do ano. Eu acho que falta um pouco isso em Poços de Caldas ainda. Sem dúvida, né, pessoal? Essa união realmente das pessoas, iniciativa privada, instituições públicas, é muito importante para combater, digamos, esse inimigo em comum. Pessoal, vamos fazer agora a nossa primeira paradinha dessa edição especial do Plantão da Tarde. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco aqui do Plantão. Não saia daí. Voltando então com a segunda parte do Plantão da Tarde desta quarta-feira, dia 2 de novembro, essa edição especial, feriado de finados aqui no Brasil e aqui no Plantão. A gente segue falando do combate à fome, principalmente nessa reta final de ano. Tivemos pandemia recentemente, enfim, a situação socioeconômica bastante agravada
aqui no nosso país. E começou então no último sábado, dia 29, a campanha Natal Sem Fome aqui em Poços. São 12 instituições que estão engajadas, né, para combater realmente esse problema que afeta várias famílias aqui na cidade. Estou aqui com a Marina e também com o Audrey, né, representando aqui o Comitê de Combate à Fome aqui em Poços, essa ação social, efetivamente, essa ação cidadania, né, como é chamada, para falar a respeito de fato desse problema que atinge mais de 33 milhões de pessoas no nosso país. Audrey, retomando essa questão da coleta, como é que vai acontecer? Para a gente entender, depois de terminada essa campanha, o que acontece? Esses alimentos são distribuídos? Para onde eles vão? Como é que acontece esse trabalho de coordenação efetivamente depois do término dessa campanha? Certo, então, a gente tem a expectativa de poder arrecadar vários alimentos, né, bastante alimentos, e aí é onde a gente vai depois juntar todos esses alimentos para poder montar as cestas básicas, né? Uhum. Então, vamos colocar, a gente conseguiu 200 cestas básicas. A gente vai pegar as 12 instituições, né, e vamos estar distribuindo de forma equilibrada para essas 12 instituições. Às vezes tem instituição que ela atende mais famílias do que a outra, né? Então pode ser que uma instituição receba mais cestas básicas do que a outra. Mas a coordenação vai ser nesse sentido, pegar os alimentos, né, montar as cestas básicas e distribuir para as instituições para que elas possam levar as famílias que elas atendem. E essas famílias, Marina, elas são, como a gente estava dizendo no primeiro bloco, elas são famílias cadastradas, né, por meio do serviço público. Sim, cada instituição dessa do nosso comitê tem a lista, né, a quantidade de famílias cadastradas que elas costumam dar assistência, né? Com certeza. Então elas passam para a gente, né, vão passar para a gente, nós precisamos de atender tantas famílias, cada instituição vai colocar isso. Sim. E nós vamos tentar, né, conseguir suprir, né, todas essas necessidades deles, né? Com certeza. Muita gente, né, acaba pecando um pouquinho nessa relação, com relação a essa questão da fome realmente. E a alimentação também é importante a gente destacar, inclusive, né, pessoal, os tipos de alimentos que devem ser doados. Muitas vezes a pessoa acaba doando muito sal, porque é um pacotinho um pouquinho menor, né? É um pouco mais barato também. Mas é importante, né, Marina, também a pessoa ter uma consciência maior daquilo que realmente está mais no nosso dia a dia, que é o arroz, que é o feijão, que é o macarrão, não é mesmo? Isso. Então, a cesta básica, normalmente, ela é composta do arroz, do feijão, do açúcar, do sal, do óleo, do macarrão, do fubá. Também. O que mais, Audrey? Acho que é isso, né? São esses os principais. Esses itens, né? Então, são esses. Aí a gente complementa, às vezes, com uma lata de sardinha. Uma coisinha. Né? Uma coisinha assim, uma bolacha. Um molho de tomate, uma bolachinha, uma coisa assim também. Todos esses itens vão, né, para a cesta. Com certeza. Aqui no município, né, Audrey, a gente tem algumas questões, o poder público tem alguns escuros, digamos, no que diz respeito ao combate à fome, restaurante popular, o banco de alimentos, mas como que você avalia realmente esse aporte que o poder público aqui em Poços, a gente tinha falado a respeito da iniciativa privada aqui, né, no município, o poder público, qual que é o papel, qual que é a avaliação que você faz a respeito nesse sentido? Olha, Diego, assim, a gente vê que tem famílias, eu falei, é importante as famílias estarem se cadastrando no CRAS. Eu acho que dos dois lados, tanto do lado da família como do poder público, eu acho que existe uma certa distância que não deveria existir. Então eu acho que os alimentos que estão no banco de alimentos mesmo lá, né, que fica ali no SEASA, muitas famílias não sabem, né, que tem. Não. Então eu acredito que assim, falta divulgação. Né? Falta divulgação e também, às vezes a gente vê nessa época de pandemia, a gente sabe que muitas famílias ficaram sem, né, até de escolas, né, porque como não tinha a alimentação escolar, né, eles reverteram isso em cestas básicas para as famílias. Só que muitas famílias acabaram não recebendo. Então, acho que faltou divulgação aí do poder público, sabe? Então, acredito que assim, falta um pouco dessa aproximação entre as famílias e também falta um pouco, sim, de força de vontade das famílias irem até o CRAS, se cadastrar, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, que eu acho que está faltando isso. Entre as duas partes, né? Sim, sim. Com relação, Marina, essa é a segunda vez, então, que essa ação vai ser executada aqui em Poços, por meio do comitê? Isso. A gente conseguiu trazer o comitê aqui para Poços de Caldas em maio de 2021. E daí nós passamos, né, o ano, recebemos alguns carregamentos de cestas básicas já, que vinham do Comitê Nacional, que é no Rio de Janeiro, né? Recebemos alguns carregamentos e quando chega em outubro, a única campanha que a gente faz mesmo para trabalhar, para conseguir arrecadar alimentos é o Natal Sem Fome, porque a gente faz de outubro a dezembro, até o Natal.
Só que antes disso, a gente tenta conseguir, né, do Comitê Nacional receber esses carregamentos para a gente suprir também as necessidades durante o ano. Como é que foi feito? Foi feito um levantamento das instituições aqui da cidade que estão engajadas nessa causa? Como é que foi feita essa análise de campo, digamos, aqui em Poços? Ela foi um pouco meio que intuitiva mesmo, sabe? A gente conhece, né, muitas entidades, né, que são importantes, todas são importantes, né, mas que fazem um trabalho grande e tal. E fomos convidando um a um se queriam participar do comitê, né? Na verdade, foi assim, foi através de um convite mesmo. Aliás, fica aberto isso. Com certeza. Que se mais alguma entidade quiser entrar para o nosso comitê, está aberta a porta, seja bem-vindo. Fica, inclusive, a dica, Marina. Como é que o pessoal pode fazer? Contatos? Quem procurar? Como é que funciona? Então, o contato seria o nosso da coordenação, né, Aldra? Ainda nós não estamos muito formalizados com relação a isso, não, sabe? Entendi. É que nós vamos divulgar bastante coisa agora nas mídias sociais, em todos os tipos de mídias, e vai aparecer os telefones nossos para divulgação, que podem entrar em contato e tudo. Agora, se quiser entrar em contato comigo, também... Diretamente, sem problema. Diretamente, sem problema. Nas redes sociais já tem algum canal específico ou ainda vai ser elaborado ainda, Marina? Como é que está a situação? Não, nós estamos divulgando muito em todas já está lá? O pessoal pode mandar uma mensagem lá mesmo que pode solucionar também. Sim. Já pode resolver a situação. Isso. Perfeito, pessoal. Recadinho agora vem lá da Artipel. Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabia que na Artipel também conta com o serviço de atendimento a empresas? Os melhores preços de materiais de escritório, com pagamento mensal e entrega rápida, além do atendimento personalizado que só a Artipel tem. Solicite o seu cadastro e tenha as melhores condições para o seu negócio. É só entrar em contato pelo WhatsApp no 035 no 98468 3888, 98468 3888 e venha para a Artipel. Tá aí, voltando então para falar mais a respeito da campanha Natal Sem Fome 2022, essa campanha que acontece em todo o Brasil e também aqui em Poços de Caldas. Aldri, a gente estava falando, né, no primeiro bloco a respeito dos pontos de coletas também, né, de como é que vai acontecer. As pessoas podem procurar, esses pontos de coletas também estão nas instituições que fazem parte ou realmente elas estão somente em locais mais estratégicos, digamos, em supermercados, em universidades, como é que é? Vai estar em locais mais estratégicos, né, porque até várias instituições elas não têm sede, né? Muitas não têm sede ainda. Então, vai ficar mais em pontos estratégicos, mesmo como no supermercado, porque você já está ali no supermercado, né? Você passa no caixa, vai ter uma caixa ali da Ação da Cidadania e você já pode deixar um alimento ali, né? Escolas, pontos de comércio. Então, esses são os locais mais estratégicos, né? Mas durante o mês a gente vai estar divulgando, né? Igual a Marina falou, nas redes sociais também. E se precisar, que a gente vai buscar em casa, é só mandar uma mensagem, olha, eu tenho aqui um pacote de arroz aqui em casa. A gente pega o carro, alguém da Ação da Cidadania vai lá, pega esse pacote de arroz. Então, assim, o que a gente quer fazer realmente é esse trabalho de divulgação para as pessoas saberem que se elas quiserem doar, elas têm para quem doar, né? A gente vai estar ali durante esse mês fazendo essa arrecadação. E pode ter certeza que em toda a região da cidade, né, a gente está colocando pontos estratégicos. Então, sempre vai ter algum local perto da sua casa que você pode estar doando alimentos para a Ação da Cidadania. Aldri, você inclusive também é presidente, né, da Agape 365 aqui em Poços. Fala um pouquinho também para o nosso plantonista quais são as principais ações que a Agape faz aqui no município, os principais papéis realmente aqui na cidade que são executados por vocês. Sim, a Agape 365, né, que significa amor condicional todos os dias do ano. E a gente estava até falando de fome, né? Que fome não é só no final do ano, é diariamente. Sem dúvida. Então, assim, o nosso trabalho que a gente faz é de levar esse amor condicional, né? Não só a famílias, como também a pessoas em situação de rua, a crianças, né? Que estão em casas-lares, asilos, a gente vai também, às vezes, fazer visitas. Então, assim, todos os dias do ano a gente quer fazer algo que possa fazer diferença na vida das pessoas. Então, essa é a instituição nossa, né? A Agape 365. A gente trabalha muito com famílias em situação de vulnerabilidade e o nosso trabalho realmente é esse, tentar fazer com que essa família tenha uma esperança de vida melhor. Então não é somente a cesta básica, né? A gente tenta ajudar a fazer um currículo, né, para poder levar no mercado de trabalho, fazer parcerias com algumas empresas privadas que possam dar oportunidade para ela de emprego. O trabalho psicológico é muito importante realmente, porque a gente sabe que tem casos na família de drogas, de depressão. Então a gente tenta apoiar essas famílias também para isso, né? Então esse é o trabalho da Agape. A gente deu uma parada também durante a pandemia, porque a Agape ela não recebe nenhum
nenhum recurso do poder público, né? Então, tudo que a gente consegue fazer é através ou de doações de empresa privada ou de pessoas físicas. Então, a gente sabe da dificuldade que foi nessa época de pandemia, então a gente acabou dando uma paradinha nas nossas ações durante esses 2 anos. Mas, graças a Deus, agora já vai fazer uns 4, 5 meses que a gente começou de novo a atender as famílias, a correr atrás. As doações começaram a chegar de forma ainda, né, bem pequena, não é uma quantidade grande, mas a gente já consegue atender uma família ou outra. Mas é lógico que a gente precisa de mais ajuda. Então, esse é o trabalho, né, da Ágape. A gente fala que a gente quer espalhar amor, plantar semente para que outras pessoas também possam incentivar. É até importante você ter falado nisso, porque às vezes a gente divulga muito nosso trabalho e as pessoas, às vezes, a gente fala que a caridade não deve ser divulgada, a caridade, né? Isso há tempos atrás, que eu acho que isso já mudou, né, gente? Então, eu acredito que, assim, a gente vê tantas pessoas falando de ódio, né, nas redes sociais. Por que não falar de ajudar as pessoas? Por que não divulgar, né? Olha, inspire as pessoas a ajudar outras também. Então, é importante, a gente divulga, assim, o nosso trabalho, né? Lógico que a gente não expõe a família que recebeu a cesta básica, mas a gente mostra que a gente está fazendo alguma coisa. A gente está doando cesta básica, a gente está visitando os asilos, a gente está visitando as casalares. Então, acho que isso é importante. A pessoa não pode ter vergonha de falar que ela ajuda o próximo. Ela tem que realmente mostrar isso com muito amor, com muita vontade mesmo, para poder inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Inclusive, né, você tocou nesse ponto da questão das redes sociais, de fato, até para ajudar na divulgação, como você mesmo disse, para que as pessoas saibam que existe uma ONG assim em Poços, que pessoas que estão passando por necessidade possam procurar também essa ONG. As redes sociais realmente foi um potencializador nesse sentido, Aldria, você que está por trás de ações como essa, realmente facilitou tanto o trabalho de vocês, como também de auxiliar as pessoas a procurarem por esse tipo de serviço? Sim, com certeza. Eu acho que assim, as redes sociais ela é importante, né, para estar divulgando o trabalho. Então, eu acredito que assim, ela é importante não só para nós, né, instituição, como também para as pessoas, que às vezes, quantos depoimentos eu já recebi de pessoas às vezes falando assim, Aldria, eu estava tão triste hoje em casa, eu estava assim, tão depressiva, mas eu vi uma ação que a Ágape fez, né, no Facebook que já melhorou meu dia. Então, isso que é importante, né? Eu vi as ações que vocês fizeram e eu comecei a acreditar que ainda existe amor no mundo. Então, isso que é importante. Então, por isso que eu defendo, sim, que tem que divulgar, né? Não é você estar querendo aparecer. Sim, você está querendo inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Pessoal, então, vamos fazer uma rápida paradinha aqui no plantão, a segunda do programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com a terceira parte aqui do programa. Não saia daí. De volta com essa edição especial do Plantão da Tarde, hoje aqui pela TV Plan. Lembrando que estamos pelo canal 47, no sinal HF e também no 51.1 pela frequência HD. O programa também, inclusive, vai ficar disponível nas nossas redes sociais, no Facebook e também no YouTube aqui da TV Plan. O tema do programa de hoje é Natal Sem Fome, essa campanha que acontece em todo o Brasil e aqui em Poços de Caldas também não é diferente, com esse comitê que foi organizado aqui na cidade com 12 instituições, justamente para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social, de situações de vulnerabilidade econômica, inclusive, né? A gente teve a pandemia recentemente, que vários problemas foram escancarados e hoje então a discussão é um pouco a respeito dessa campanha que começou, né, melhor dizendo, no último sábado aqui na cidade. Marina, a gente no primeiro bloco falou um pouquinho a respeito, né, desse aporte que instituições privadas, aporte que instituições públicas fazem e que colaboram sem dúvida nenhuma, né, no trabalho aqui da cidade. A gente também falou um pouquinho a respeito das mães que são as donas de lares, né, que estão com as crianças e tudo mais. Minha pergunta com relação às crianças, é realmente um assunto ainda mais delicado quando a gente fala de fome, ainda mais delicado principalmente aqui em Poços de Caldas? É mais delicado, né? Quando envolve crianças e quando envolve idosos também, bem idosos, né? São, assim, 2 pontos que tocam mais, né, gente, né? No sentido de não expor, né, nada a respeito deles, mas de atendê-los, né, da melhor forma. Porque muitas vezes, né, essa criança muitas vezes não tem nem acesso à educação, sequer um prato de comida em casa, né, Marina? É verdade, não tem. As condições são muito mais precárias, né, são tudo mais difícil, né, para elas, né. Então, tem que ter realmente uma atenção
especial, né, para elas. E como a Marina disse, inclusive, né, anteriormente, muitas mães que acabaram sendo agredidas por maridos, que acabaram ficando ali, né, sozinhas ali com os filhos, e o Audrey tocou no ponto que é extremamente importante, que é o acompanhamento psicológico também, que essas famílias precisam ter. Lá na Agape você disse que existe também esse acompanhamento psicológico para situações como essa, Audrey. Sim, a gente tem um trabalho voluntário, né, de psicólogos que nos ajudam nesse atendimento, né? Que a Agape, ela é assim, incentivadora do voluntariado, então, como eu disse, né, a gente não recebe dinheiro nenhum do poder público, então as pessoas doam o seu trabalho, né, que é uma forma também de você ser voluntário, Sim. doando o seu talento, né? Então, assistente social, psicólogos, né, nos ajudam, às vezes, indo atender alguma família, e os resultados são bons quando essas famílias, elas recebem, que seja 2 ou 3 atendimentos, né? Aí depois a gente consegue, talvez, encaminhar, né, para, no caso, vamos supor, de drogas, a gente às vezes consegue encaminhar para uma clínica de recuperação. Então é importante essa escuta, né? É muito importante essa escuta. E não só a gente fala muito de famílias, mas até eu queria falar aqui também a respeito de pessoas em situação de rua. Sim, outro ponto. São pessoas em situação de rua que, tanto na fome, a gente sabe que eles passam fome, né? Então, às vezes, quando você vai doar uma comida para um morador de rua, às vezes você sabe que ela vai continuar na rua, né? Às vezes ela vai continuar ali. Só que a diferença é que você doando uma comida para uma pessoa que está na rua, você mostra para ela que ela não está invisível. Sim. Porque muitas vezes, né, as pessoas passam e nem ligam para elas, né? Então, assim, às vezes ela não precisa nem de um prato de comida, ela precisa só de ser ouvida. Sim. Né? Ou de um abraço, né? Ou de um carinho. Então, assim, que as pessoas possam passar pela rua e olhar essas pessoas com um olhar de generosidade, né? Sem de preconceito, inclusive. Sem preconceito, porque você pode ter certeza que muitos ali não queriam estar ali. Estão porque não estão vendo uma luz no fim do túnel. Sim. Então, assim, por isso que esse trabalho é importante de psicólogos, de assistente social, porque às vezes são problemas familiares que acabam fazendo com que a pessoa vá para a rua, né? Então, assim, e às vezes ela já não tinha aquela oportunidade de falar dentro de casa, vai para a rua. E na rua ela é discriminada, com certeza. Aí é onde que ela acaba indo para o mundo das drogas realmente, né? Então, vamos começar a olhar também para as pessoas em situação de rua, para que elas possam voltar para casa, né? Sim. Perfeito, pessoal. Agora um recadinho vem lá da Casa Sertaneja Eletro com o nosso amigo Luiz Felipe Sioff. Confira as promoções que vem lá da Sertaneja. A Black Friday da Casa Sertaneja Eletro, mais uma vez, vai ser absurda. Vem aí a Black Absurda 2.0 da Casa Sertaneja Eletro. As melhores negociações estão por aqui. Smartwatch de R$ 470,90 por R$ 379,90 em 3 vezes sem juros. Oferta válida hoje até o dia da Black Friday. A Black Absurda já começou e as negociações estão feitas e os estoques estão lotados. Agora só falta uma coisa, você fazer parte disso também. Compre pelo telefone no Zap no 3722-2751 ou pelo site no www.casasertaneja.com.br. Aqui nós não perdemos negócio. De volta, Marina, a gente falou, né, também agora há pouco a respeito de como que funciona, né, um projeto social, como que é importante o aporte financeiro, de apoio de alguma maneira. O Audrey tocou no ponto das pessoas oferecerem, inclusive, o talento para poder colaborar de alguma maneira com projetos sociais. Explica para a gente como é que de fato acontece um projeto social. Não existe nenhuma, digamos, arrecadação financeira, né? Tudo é realmente voluntário. Tudo doação, né, que a gente fica pedindo o ano inteiro, né? Agora, falando assim especificamente do Ação da Cidadania, a gente está trabalhando muito nessa demanda emergencial, né, contra a fome. Sim. Mas o Ação da Cidadania também não é voltado só para isso, né? Ele, depois que passar, se Deus quiser melhorar esse período todo, porque o Brasil tinha saído do mapa da fome. Sim, e voltou mais forte. De forma expressiva. De forma expressiva demais. Então, quando melhorar, né, que a gente sempre tem esperança de que melhore, aí a gente começa a desenvolver projetos socioeducacionais, através da ONG também, sabe, do comitê, de empoderamento das pessoas, as pessoas aprenderem os direitos que elas têm, né, aprenderem, como o Waldo disse, chegar e buscar um emprego, a gente dá esse aporte. Então, vão ter projetos assim muito interessantes também, sabe, do comitê. Com certeza. Eu não sei se foi
Isso que você... Perfeito. Isso, né? Inclusive, né, falando um pouquinho, inclusive, da ação pela cidadania, acontece em todo o país, né, Marina? Em todo o país. Várias cidades, né, principalmente as capitais, né, e algumas também. Aqui nós temos o sul de Minas, várias cidades que têm a ação da cidadania, mas ela acontece no Brasil inteiro. Há quase 30 anos, né, como a gente disse, né? Com certeza. E, Aldrey, falando da fome especificamente novamente, esse problema era muito atribuído ao Nordeste, né, nos anos anteriores. Depois o Brasil, como a Marina disse, saiu do mapa da fome, voltou agora realmente. Esse problema da fome ele realmente foi agravado, você como experiente aqui em Poços, nos últimos anos realmente. A pandemia teve um fator bastante crucial nesse sentido, ou de fato ele sempre existiu, mas ele foi camuflado, digamos, aqui na cidade e de alguma maneira isso veio à tona a partir de agora? Não, eu acredito que a pandemia ela influenciou bastante sim, né? Várias pessoas ficaram desempregadas, né? Mas eu acredito que sempre existiu a fome aqui na nossa cidade, né? E realmente às vezes as pessoas acham que é somente lá no Nordeste, somente nas favelas de São Paulo, né? Favelas do Rio de Janeiro, e não, né? Às vezes é falta da gente sair do nosso local, da nossa zona de conforto, e ir até essas famílias que estão precisando de ajuda. Então na nossa cidade existem famílias que passam, assim, extrema pobreza, né? Que não tem um saneamento básico em casa, né? Que famílias, assim, que às vezes você vai lá, ela está comendo só farinha, água e farinha, né? Não tem um local para tomar banho. E isso acontece, né? As pessoas acham, não, isso aqui em Poços não acontece. Acontece, gente. Sim. Tem muitas famílias aqui em Poços que passam por essa dificuldade. Então, assim, realmente, você doar um alimento, né? Você doar uma cesta básica, é muito importante, mas tenta também, além de você doar, você também vivenciar isso. É você ir até a família, você levar essa doação, para que você possa realmente ver a realidade de perto. Aí você começa a ter uma visão de mundo assim que você não tinha, sabe? Sim. Então acho que isso é importante. Aí você vai começar a enxergar que realmente o Brasil tem muitas famílias passando dificuldade. E assim, lógico que a pandemia, como a gente falou, lógico que a pandemia veio a aumentar isso, mas já existia muitas famílias passando por isso. Sem dúvida, a gente falou inclusive da divulgação agora há pouco, das pessoas saberem como é que é feito esse trabalho realmente, mas acho que o principal ponto, né, parte da própria pessoa ter esse recuo e de entender que realmente é um problema, né? O brasileiro muitas vezes tem essa mania infeliz de engrossar a vista para alguns problemas, né, Marina? Sim. Racismo, questões de etnia, realmente, questões socioeconômicas, com a fome também não é diferente. O preconceito, né? Sim. Como diz bastante, todos devem conhecer, né? O padre Júlio Lancelotti, sim, né? Com certeza. Ele estava trabalhando recentemente, o trabalho que ele faz, né, de atendimento aos pobres, principalmente moradores de rua, sim, é muito grande. E ele estava fazendo um trabalho recentemente para combater a porofobia, né? Que é o preconceito contra o pobre também, né? Muitas pessoas não gostam de aproximar dos pobres, têm receio, têm preconceito, né? E excluem mesmo, né? Sim. E se a gente derrubar isso, né? E tiver mais empatia com todos e saber que nós somos todos iguais, todos irmãos, né? Que na verdade somos mesmo. E aproximar e falar de igual para igual, porque nós somos iguais todos. Sim. Né? Sim. E eu acho que o resultado seria mais bonito, né? Nesse sentido, a empatia aumentaria, né? Muito. Essa questão da empatia muitas vezes acontece, né, Aldrey, somente quando a pessoa sofre na pele, né? É uma questão sim, também, infelizmente, que é típica do brasileiro. Só quando o negócio aperta ali realmente, sim, é que a pessoa tem um baque e aí fala, poxa, poderia ter agido diferente, né? Sim, e até a Marina comentou sobre o padre Júlio Lancelotti, né? Existe um livro dele muito bonito que chama Amar a Maneira de Deus, né? E esse livro é um livro que eu já li e que eu aprendi muito, realmente, que você tem que amar as pessoas da maneira que Deus amava, como que Deus ama, incondicionalmente. Uhum. Ela assim, é um amor gratuito, né? Não é um amor por reconhecimento. Aquela pessoa que está ali na rua, né, não dá esmola para ela não, porque ela é uma drogada, ela é um bandido, e não é assim, né? A gente não é por reconhecimento, você tem que amar gratuitamente, né? Então assim, e todas as pessoas elas podem mudar de vida, uhum, né? Então às vezes só falta oportunidade para elas. Sim. Então assim, a partir do momento que você já mostra para ela que ela não está invisível, igual eu falei, olha, eu tô aqui, eu tô te vendo, tô te olhando, tô vendo a dificuldade que você está passando, tô te estendendo a mão para te ajudar, uhum, né? Você pode ter certeza, talvez você não, de 10 pessoas na
na rua, você vai conseguir salvar uma. Mas isso, para Deus, já é muito. Já é muito. Né? Então, assim, e eu imposto eu vejo muito isso. Sim. Eu até vejo que teve até, né, uma discussão disso na Câmara dos Vereadores, que a respeito dessas plaquinhas de não dê esmola, que realmente para mim é a aporofobia mesmo, né? Mas você está financiando que as pessoas fiquem na rua, né? Eu também sou a favor de, assim, você não tem que ficar realmente toda hora ali dando dinheiro para as pessoas, né? Mas assim, tenta enxergar essas pessoas com os outros olhos. Às vezes, igual eu falei, não é só o dinheiro, né? Tudo ok, se você não quer dar uma moedinha, não quer dar um dinheiro, ok, mas pelo menos dá atenção. Sim. Né? Dá atenção, converse, né? Não maltrate, né, essas pessoas. Não ache que todas elas são perigosas, porque vai estar com um revólver ali na hora que tiver no sinal, tá com uma faca. Não. Gente, quantos casos a gente viu isso aqui na cidade? Pois é. Né? Não existe. Acontece um ou outro, mas atípico assim. Então, assim, vamos começar a ter mais respeito com essas pessoas, né? Olhar de uma forma assim mais de empatia realmente, mas da maneira que Deus iria olhar para essas pessoas. Com certeza, são pessoas fantásticas. A gente teve o Cigano aqui em Poços, né, durante muito tempo. Sim. Pessoa inteligentíssima, autor de livro, infelizmente ele acabou nos deixando no comecinho do mês de agosto aqui na cidade, né? Mas ele acabou falecendo aqui na cidade, foi no comecinho de agosto, né? Ele teve, infelizmente, o Cigano acabou nos deixando, mas essa questão do ódio muitas vezes que acaba se instaurando, inclusive, né, Marina? Hoje com as redes sociais a gente falou um pouquinho dos pontos positivos de ajudar na divulgação. As bolhas sociais muitas vezes criam algumas bolhas, por assim dizer, de pessoas ali extremamente xenófobas, discurso de ódio realmente, narrativas de ódio, e isso dificulta, inclusive, trabalhos sociais até para o reconhecimento de ações como essa, né? Não, de repente até a gente é visto com preconceito, né? Eles estão em ONGs, eles estão querendo fazer um trabalho social, são comunistas, tem né? Tem um interesse por trás. Aconteceu agora, né? Do Papa falar que vamos dividir o pão, né? E foi taxado de comunista. Até a gente sofre um certo preconceito por causa justamente dessas mídias que desinformam, né? Que trazem ódio, que trazem preconceitos, né? Infelizmente. Com certeza. Inclusive, né, o clima de eleições que a gente presenciou agora recentemente, empresários demitindo vários funcionários por conta de questões políticas, ideológicas, e assim, são pessoas que defendem a vida em tese, mas que acabam ali, né, Aldrin, inclusive aumentando o desemprego, aumentando também a questão da fome. Enfim, realmente falta esse olhar que parte da própria pessoa realmente, né? Não adianta as ONGs estarem ali, o poder público estar ali também, instituições privadas quererem também auxiliar de alguma maneira, se o problema muitas vezes está na própria pessoa, né? Sim, é o que eu falo, né? É esse amor condicional, esse amor tem que vir de dentro de nós, né? Então eu acho que realmente sim, falta muito amor, né, no nosso país, na nossa cidade. Então eu acredito que isso, né, independente de resultado de eleições, né, que possa acontecer no nosso Brasil, independente de quem esteja acima, que seja o presidente, vamos olhar para dentro do nosso coração. Sim. Né? Vamos olhar para dentro do nosso coração e seguir esse exemplo de Deus. Né? Realmente assim, espalhar amor pelo mundo, gente. Né? Chega de tanto ódio, chega de olhar para o nosso próprio umbigo, chega de egoísmo. Né? Vamos realmente assim, ver que nós todos somos todos iguais, somos todos irmãos e que ninguém está passando fome, ninguém está na rua porque quer. Né? Ela tem alguma coisa, alguma dificuldade, né? Então assim, igual a gente falou, é um probleminha assim, às vezes de depressão, né? Aí ela não consegue se reerguer, ou é um problema de drogas, ela não consegue sair das drogas. Então assim, mas ninguém nasceu bandido, né? Então assim, do mesmo jeito que essa pessoa aprendeu a mexer com droga, aprendeu a roubar, ela também pode aprender a trabalhar, a estudar. Ela pode aprender a amar as pessoas. Sim. Só que às vezes o que falta é oportunidade. Né? Então, assim, se você vê uma pessoa passando dificuldade, dá essa oportunidade para ela, estende a mão para ela, né? Seja com dinheiro, seja com carinho, seja com o que for, mas que seja com amor. Né? Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, é esse o recado, sem sombra de dúvida. Gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado pela participação de vocês, Marina. Pode deixar um recado para o pessoal aí de como que pode colaborar, inclusive seguir nas redes sociais, empresas que estão interessadas, instituições, melhor dizendo, que estão interessadas também. Vale o convite para que essas instituições possam participar também dessa campanha do Natal Sem Fome. Sim, então nós estamos abertas a receber, né, como eu disse, mais instituições para participar do comitê, que isso daí se abrirá agora depois dessa campanha, né, que nós já estamos em andamento. Mas a partir de 1º de janeiro a gente recomeça um ano novo, sim, abrindo para mais entidades. E
sigam, né, a gente, descubram mais informações, né, através Sim. das mídias. O ponto positivo das mídias, né? A ação da cidadania, campanha Natal Sem Fome, porque, como tudo que a gente disse aqui, nós não podemos ficar indiferentes à situação, né, do nosso próximo. E o slogan do Ação da Cidadania, de sempre, que o Betinho criou, é quem tem fome tem pressa. Exatamente. Audrey, também muito obrigado pela sua participação. Deixa inclusive aí as redes sociais do Ágape para o pessoal poder colaborar também de alguma maneira. A gente estava falando, né, desses pontos positivos também das redes sociais, que as pessoas possam colaborar, se ajudarem entre si. Certo, Diego. Muito obrigado pela oportunidade. Né? A gente agradece ao Plantão da Tarde, né, por essa oportunidade de estar divulgando nosso trabalho, falando de ações sociais, não só de fome, mas como também de espalhar amor pelo mundo. As redes sociais da Ágape, a gente tem tanto no Facebook quanto também no Instagram, que é a Ágape 365 Oficial. Né? Pode estar mandando mensagem pra gente, tem meu contato também, que eu acho que talvez vai aparecer aí também, né? Que é o 99150 1331. Pode estar mandando mensagem no WhatsApp e a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. Né? E fica esse recado, né? Que a partir de 2023 a gente possa dar esperança para todo mundo, a gente possa realmente oferecer amor para as pessoas e não o ódio. É isso que a gente espera, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Ótimo trabalho lá, viu? Obrigada. Pessoal, eu volto às 7 horas da noite, na edição especial também do Plantão 47 desse feriado. Até lá!